Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula bem completa sobre a região norte do Brasil e também sobre a floresta amazônica. Nós vamos a partir de agora fazer uma análise sobre alguns conceitos que são importantes para entender a geografia da região norte e também da floresta amazônica. Nós vamos falar sobre os empreendimentos que ao longo da história os diferentes governos fizeram para ocupar a região norte do Brasil. E também vamos frisar muito bem quais são as consequências dessa relação sociedade-natureza na nossa região norte. Então, muita atenção, que nós vamos falar aqui algumas expressões que é importante que você saiba para na hora de você responder as questões, seja na sua prova, seja no Enem, você responder da maneira mais correta possível. Então, bom proveito e vamos nessa. E o primeiro conceito de hoje é o conceito de Amazônia. Então, sempre que você ouvir falar em Amazônia, saiba que esse termo refere-se à floresta, certo? E você precisa saber também que a floresta amazônica não pertence só ao Brasil. A floresta amazônica pertence a vários outros países, como, por exemplo, a Bolívia, ao Equador, ao Peru, a Venezuela. Então, quando você ouvir falar no nome Amazônia, refere-se à floresta amazônica que está localizada em vários países. Agora, quando você fala de Amazônia Legal, o nome Amazônia Legal sugere que vai ser uma parte da floresta amazônica que está no território brasileiro. Então, guarde também esse conceito aqui de Amazônia Legal. Amazônia Legal, parte da floresta amazônica que está no território brasileiro. Tranquilo? Então aqui já dois conceitozinhos importantes para vocês guardarem, para vocês terem conhecimento. Um outro conceito importante nessa aula de hoje, para você entender o que a gente vai falar, é o conceito de região norte. Esse aqui já é mais utilizado do que o conceito anterior. Quando você ouvir falar em região norte faz referência à região administrativa. Ou seja, quando a gente fala da região norte, a gente está fazendo referência a uma das regiões administrativas do Brasil. Ou seja, aos estados que estão localizados naquela localidade, que inclusive nós já estudamos isso em sala de aula. Então, esse mapinha que você está observando aqui, esse é o mapa da região norte do Brasil, ou seja, dos estados que fazem parte dessa região administrativa, certo? Esse outro mapa ele já vai fazer referência à floresta amazônica, né? Os vários países que têm a floresta amazônica. E ainda sobre a Amazônia Legal, esse nome ele foi criado ainda durante o governo militar, quando o governo estava querendo delimitar o nosso domínio sobre a floresta. Tá certo? Então, são três conceitos simples, mas que são importantes você saber para poder você não se embananar na hora de responder as questões. Uma outra coisa importante para você saber, uma curiosidade, que também pode lhe ajudar na hora de estar respondendo as questões, é você saber que a floresta amazônica, a Amazônia Legal, ou seja, a parte da floresta amazônica brasileira, não se encontra apenas na região norte. Você observa também floresta amazônica no Mato Grosso e também no oeste do estado do Maranhão. Então, se cair na sua prova, a floresta amazônica está situada apenas na região norte, errado, porque tem um pedaço dela no centro-oeste brasileiro e um pedaço dela também na região nordeste. E aqui um mapa dos estados que compõem a região norte do Brasil, né? Só para a gente dar uma revisada. Você tem o Acre,
Rondônia, Amazonas, Roraima, ou Roraima, como chamam alguns, Amapá, Pará e também o estado de Tocantins, que é um dos últimos estados que foi criado no Brasil, como a gente vai analisar um pouco depois. Nesse mapinha agora ficou melhor de você ver quais são os países que têm a floresta amazônica. O Brasil, né, que possui 60% da floresta, certo? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, são os principais países que possuem a floresta amazônica. Quando a gente fala nesse bioma, é importante que você saiba que a gente pode dividir esse bioma. Ou seja, o bioma amazônico ele não é homogêneo. Nós podemos dividir em 3 partes. Existe uma parte da floresta amazônica que está sempre alagada, que nós chamamos de mata de igapó. Então, a mata de igapó é uma parte da floresta amazônica que permanece alagada, como você está observando muito bem aqui na imagem. Ou seja, é uma parte da floresta que está numa área plana, e como lá é uma região muito chuvosa, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, não dá nem tempo da água fazer o processo de evaporação. Então, mata de igapó é uma parte da floresta amazônica que está localizada em áreas mais planas e que permanece alagado durante todo o ano. Nós temos também a chamada mata de várzea. A várzea é uma parte da floresta amazônica que fica alagada durante as cheias, ou seja, no período que nós temos chuvas intensas, essa vegetação que está aqui nas bordas do rio, ó, ela permanece o quê? Ela fica alagada. Um detalhe, se fossem condições naturais, ou seja, sem o desmatamento, seria mais fácil da gente observar isso. Porque, na verdade, o que a gente está observando aqui é uma grande presença do desmatamento. O que menos tinha aqui é floresta, que é outra coisa que a gente vai estudar um pouco mais para frente. A região norte do Brasil a floresta amazônica tem sido substituída pelo cultivo, principalmente da soja e também a criação do gado. Mas, de qualquer maneira, saiba, existe uma parte da floresta amazônica que nós chamamos de várzea. Várzea é a área que está localizada próximo aos rios, que quando é no período da enchente dos rios, os rios vão transbordar e a vegetação vai ficar alagada. Essa parte, conhecida como a várzea, ela é ideal para a agricultura. E por fim nós temos a chamada mata de terra firme, que como o nome sugere, ela não fica alagada pelas chuvas. Essa mata de terra firme, ela fica numa área que tem uma maior declividade. Então a água vai escorrendo com mais facilidade. Então agora vamos analisar quais são as características da floresta amazônica, né? Quais são as características do bioma amazônico. Primeira característica importante para você saber é que a floresta amazônica está localizada em uma baixa latitude. Lembrando que baixa latitude significa dizer que o lugar está próximo da linha do Equador. E por estar próximo à linha do Equador, o clima do bioma amazônico é o clima equatorial. E em consequência dessa baixa latitude, você vai ter a floresta amazônica com uma grande umidade e também com altas temperaturas. Então, 3 características importantes da floresta amazônica. Primeira característicazinha que a gente falou aqui, está localizada em baixa latitude, próximo à linha do Equador. O clima é o clima equatorial. Justamente por isso, você tem grande umidade e também as altas temperaturas. Nos livros mais antigos de geografia, geralmente aparecia o nome floresta amazônica, era batizado de Ileia brasiliensis.
né? Ileia brasiliense. Também é chamada de floresta pluvial. Floresta pluvial é o quê? É uma floresta que está adaptada à grande umidade. Lembre-se que a vegetação ela realiza um processo conhecido como evapotranspiração. Essa evapotranspiração é o que promove a chuva. Outra característica importante da floresta amazônica é você saber que a vegetação é arbórea. Arbórea significa dizer que a vegetação tem grande porte. Lembre-se, a vegetação pode ser herbácea, quando ela é pequenininha, rasteira. Ela pode ser arbustiva, quando ela tem o porte médio. E arbórea, quando ela tem grande porte, que no caso aí são as florestas. Vegetação, portanto, arbórea. As folhas, nós dizemos que elas são latifoliadas. Latifoliadas são folhas grandes e largas. Nós também podemos chamar essas folhas da floresta amazônica de perennifólias ou folhas perenes, que quer dizer que elas estão sempre verdes. Mas uma característica importante desse bioma, que é o fato da vegetação ser densa. Vegetação densa significa falar que a vegetação é muito fechada. Quer dizer que não existe um grande espaço entre as árvores. E aí, para a gente encerrar aqui, mais duas características do bioma amazônico. A vegetação é higrófila. Observa aqui que tem um G. Plantas higrófilas. Significa o que é isso, professor? Significa dizer que a vegetação está adaptada à grande umidade. Muito cuidado, porque você tem a vegetação higrófila, como eu estou dizendo aqui, ó, com G, e você tem a vegetação hidrófila, com D, de Deus. A vegetação hidrófila, com D, significa dizer que a vegetação vive dentro da água, como é o caso de algumas espécies da floresta amazônica. Mas, de maneira geral, as plantas da floresta amazônica são o quê? Higrófilas. Elas estão adaptadas à grande umidade desse local. E é óbvio que você sabe muito bem que a vegetação da floresta amazônica é marcada por uma grande biodiversidade. Biodiversidade essa que aos poucos vem sendo diminuída ao longo da história. Nas últimas décadas, de 1990 para cá, esse processo de destruição da floresta amazônica tem crescido de maneira mais acelerada, como a gente vai analisar daqui a pouco. Um exemplo dessa biodiversidade da floresta amazônica, a gente pode fazer referência ao que é conhecido popularmente como sendo o sapo-cambô. Na verdade é uma perereca, mas popularmente conhecido como sapo-cambô. Diz que um pajé de uma tribo na floresta amazônica, ele teve um transe, e nesse transe ele viu que nas costas dessa perereca, nas costas desse sapo, tinha uma substância que, se essa substância entrasse em contato com o organismo humano, iria aumentar o sistema imunológico das pessoas. Então existe uma vacina, por incrível que pareça, uma vacina chamada de vacina do sapo. Aliás, aqui na cidade que eu moro, em Campina Grande, na Paraíba, um índio, uma certa vez, veio aqui num encontro religioso chamado Encontro da Nova Consciência, falar desse sapo, dessa propriedade medicinal desse sapo. E eu me lembro que eu fui assistir e eu achei muito estranho, não concordei com nada do que ele estava dizendo, me pareceu ser um charlatão, resumindo a história. Desde que ele foi falando e começou a dar provas de que a vacina do sapo tinha algum efeito. Eu fiquei interessado, liguei para uma conhecida minha, que ela tem problema na pele, também problema nas mãos, ela tem os dedos bem tortos. E quando acabou a palestra, eu liguei para ela e disse: Socorro, Barros, eu tenho uma
uma cura para os seus dois males, a doença na pele e também as suas mãos com seus dedos tortos. Ele disse, o que é? Pelo amor de Deus, ligar uma vacina do sapo. Ela desligou o telefone na minha cara porque ela disse que nem de sapo ela gosta. Mas aí depois que eu tive contato com ela pessoalmente, eu fui explicando que existia essa vacina e ela começou a ficar interessada, de maneira que ela tomou essa vacina. Essa vacina ela é dada pelo índio, né? Um senhor chamado José Gomes, esse é o nome dele, onde ele pega um palitinho, queima a ponta do palito e dá 7 furadas no ombro do homem e 7 furadas na batata da perna da mulher. Após o que, com essas furadinhas, né, ele queima o palitinho e dá as furadas na perna da mulher e no ombro dos homens. Depois que ele queima, ele vai colocar o veneno. E é uma coisa incrível a sensação que você sente. Essa minha conhecida, ela tomou essa vacina, ela usou essa vacina e ela teve melhoras significativas dos seus 2 problemas. Quando eu vi o efeito, e o índio voltou aqui um tempo depois, eu fiquei interessado em tomar e realmente tomei essa vacina e eu senti muito melhor de um problema que eu tinha de inflamação na garganta. O curioso é que esse índio, ele de um tempo para cá, ele sumiu. Da última vez que ele veio aqui na cidade de Campina Grande, ele disse que tinha um cientista europeu, não me lembro se era da Suécia ou da Suíça, que estava interessado nesse sapo, na substância desse sapo. Então, de um tempo para cá, ele desapareceu. Muito possivelmente, ele deve ter ido para a Europa e aí os laboratórios europeus devem estar estudando de maneira mais aprofundada as propriedades dessa substância do sapo cambor. Há pouco tempo, questão de uns 5 anos, no máximo 5 anos, alguns canais de televisão, como a Rede Globo e também o canal da Record, passou que havia morrido uma pessoa que tinha tomado essa vacina do sapo. Né? Inclusive, se você quiser procurar o vídeo, é só você colocar o nome aí depois no YouTube, vacina do sapo, que você vai encontrar alguns vídeos explicando as propriedades dessa perereca. Né? Então é um exemplo da riqueza da floresta amazônica. Né? E é incrível, porque a gente vive hoje, né, exatamente hoje, dia 23 de março de 2020, um surto, na verdade uma pandemia do coronavírus. E você deve saber que boa parte dos remédios que nós temos vem de recursos da natureza. E o que é que está acontecendo na floresta amazônica nas últimas décadas? A gente está devastando o bioma, devastando o ecossistema, sem sequer conhecer qual é a riqueza que tem nela. Então, deixo aqui esse recado sobre a biodiversidade da floresta amazônica. E por falar nessa biodiversidade, é importante que você saiba também que essa biodiversidade da floresta amazônica, né, essa variedade de vida, esse patrimônio genético, tem sido alvo de biopirataria. Né? Nas últimas décadas, a floresta amazônica tem sido visitado pelos chamados biopirata. Professor, mas o que é biopirataria? Biopirataria é, na verdade, o contrabando do conhecimento dos povos da floresta e também o contrabando das espécies animais e vegetais. Cuidado, que geralmente nos livros, quando se fala de biopirataria, vem só assim. Biopirataria é o contrabando das espécies vegetais e animais de uma região. Tá certo? Tá, mas é incompleto. É importante que você saiba que na biopirataria, o camarada que vem, ele não só rouba a espécie vegetal e a espécie animal. Ele também leva o quê? Ele também leva o conhecimento dos povos daquele lugar. Há vários casos de biopirataria no Brasil. Basta lembrar para você que o açaí foi roubado pela empresa japonesa chamada de Ashi Foods, né?
Diz que uma senhora em Minas Gerais, ela foi fazer uma geleia de açaí e foi exportar para a Alemanha. Só que ela não conseguiu exportar porque a expressão açaí estava como se fosse de uma empresa japonesa. Então, realmente, existe a prática da biopirataria aqui no Brasil, sobretudo na região norte, devido à sua grande Devido à sua grande biodiversidade. Uma outra coisa que é importante que você saiba, não ache estranho, mas o solo da floresta amazônica é um solo pobre. Se você tirar a floresta amazônica, se você destruir a floresta amazônica, você vai ver que o solo é um solo arenoso igual ao mar, igual à areia que você tem na praia. A pergunta é, professor, como é que pode o solo ser pobre e a vegetação ter toda essa biodiversidade? Não é tão simples de explicar assim. Mas saiba que quem mantém a floresta viva é a própria floresta. Em outras palavras, a matéria orgânica que é produzida na floresta cai no solo e essa matéria orgânica depositada no solo que promove o equilíbrio para essa floresta se sustentar. Mas saiba, se vier numa questão, está correto. O solo da floresta amazônica é pobre, verdadeiro. Mas como é que ela faz para se sustentar? É a própria floresta que promove o seu sustento. Então o solo já não é essa coisa toda. E como se não bastasse, nos últimos anos, o que é que você tem? A prática do desmatamento. A prática do desmatamento associada às fortes chuvas que acontecem no local abre brecha para acontecer um fenômeno que nós chamamos de enxurradas. Guarde este conceito. Saiba o que são enxurradas, certo? Enxurradas é o nome que se dá ao processo de lavagem do solo pela ação da água. Ou seja, quando chove, essa água bate no solo e começa a lavar o solo. Essas enxurradas, quando são frequentes, que é o caso da floresta amazônica nas últimas décadas, abre brecha para o que nós chamamos de lixiviação. Cuidado, são dois fenômenos parecidos. Lixiviação é quando os nutrientes começam a ser tirados do solo devido à intensa o quê? Devido à intensa enxurrada. Então, lembre-se disso aqui. O solo da floresta amazônica é fértil? Não, não é fértil. A combinação do desmatamento com as chuvas frequentes abre brecha para um processo chamado de enxurradas, que é quando a água da chuva lava o solo. Essas enxurradas frequentes abrem brecha para um outro fenômeno que é chamado lixiviação, que é um fenômeno mais grave. A lixiviação é quando os nutrientes começam a deixar o solo. É quando os nutrientes são levados pela água da chuva. Uma outra coisa muito grave que a ciência hoje já comprovou é que o aquecimento global vai fazer com que a floresta amazônica passe por um processo de savanização. Lembre-se, savanização lembra savana. Savana é um bioma que tem na África. No Brasil, um bioma parecido com a savana é o cerrado. Calma aí, professor. O senhor está dizendo que com o aquecimento global, se nada for feito, a floresta amazônica vai ficar parecido com a savana, que é parecido com o cerrado? Exatamente. Então, saiba, com o aquecimento global, a floresta amazônica passará por um processo conhecido como savanização. Em outras palavras, toda essa biodiversidade aqui, toda essa riqueza, ela vai sendo alterada pela mudança climática. É justamente isso que vai mostrar os próximos slides que
que eu vou mostrar agora para você. Olha só. Nesse slide você está tendo a noção de todo o processo que vai acontecer com a floresta amazônica. Certo? Com a possibilidade, dependendo do que aconteça, de virar um deserto. Afinal de contas, o que é que tem ocorrido? A diminuição da biodiversidade, a diminuição da floresta. Tem essa imagenzinha aqui muito importante para você saber. Olha só que mapinha lindo. O mapa está mostrando a presença do cerrado e a presença do bioma da caatinga. O que é que pode acontecer se nada for feito contra o desmatamento da Amazônia? O bioma do cerrado e o bioma da caatinga podem avançar sobre a floresta amazônica, que aí é o processo da chamada savanização. Eu lhe peço humildemente que você pare o vídeo, pause o vídeo e dê uma olhada nessas imagens aqui. O que é que está acontecendo? Ó, a formação da savana, diminui a evapotranspiração, a vegetação morre, a vegetação morta acaba gerando os chamados desertos. Outra riqueza importante da região norte é o aquífero Alter do Chão, que é o maior aquífero em disponibilidade hídrica do mundo. Saiba disso, inclusive já caiu na prova do Enem. O maior aquífero do mundo em disponibilidade hídrica é o Alter do Chão. Antes do Alter do Chão ser descoberto e anunciado, o maior aquífero do mundo era o Guarani. Você até pode dizer que o aquífero Guarani é maior. Pode. Agora, o aquífero Guarani é maior em quê? Em extensão territorial. Mas em quantidade de água, que é o que importa no aquífero, o maior do mundo é o Alter do Chão. Diferença importante. O Alter do Chão, ele é 100% nacional. O aquífero Guarani, ele é transfronteiriço. Ele não pertence apenas ao Brasil. Além do Brasil, pertence ao Paraguai, à Argentina e também ao Uruguai. Mais uma riqueza da região norte, que inclusive já teve na prova do Enem. O aquífero Alter do Chão. Lembrando, né, que aquíferos são águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas, elas são encontradas nas chamadas bacias sedimentares. Eu tenho um slidezinho aqui que vai lhe ajudar a entender como é que se formam esses aquíferos, né? Esse slide aqui ele está mostrando está comparando o aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani. Mas esse slide aqui, ó, olha como é fácil, como é que se formam os aquíferos. Você tem a água da chuva, ela vai infiltrando no solo de duas maneiras. A água da chuva pode ir para o subsolo pelas raízes das plantas, certo? As raízes das plantas pegam a água e vão jogando no subsolo, formando esses aquíferos, ou então a água vai entrar num tipo de estrutura geológica que a gente chama de bacias sedimentares, que são as rochas porosas, que em outra aula nós já falamos disso. Mais uma coisa importante sobre o bioma amazônico, que tem sido o nosso tema agora, é quais são as causas da destruição da floresta amazônica. O que é que tem ao longo do tempo destruído essa vegetação? Nós não temos um número exato sobre quanto já foi devastado da floresta amazônica. Os dados variam entre 15% e 22%. Aqui eu vou colocar 20%, ou seja, 20% da floresta amazônica já foi devastada. Quais são as causas para isso? Você tem, ao longo da história, vários motivos. A construção de estradas, que vai começando a facilitar a chegada da sociedade, a chegada das atividades econômicas. Você tem um projeto chamado de Zona Franca de Manaus, que foi um projeto criado lá na ditadura militar para tentar industrializar e povoar a região norte do Brasil. Você tem um programa Grande Carajás, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que é um programa de extração de minério de ferro. Você tem a grande participação das madeireiras.
Inclusive, dentro da floresta amazônica, como eu vou mostrar uma imagem depois, tem de maneira ilegal fábricas de construção de móveis. Você tem também outra causa da destruição, a criação do gado bovino, né? A criação de gado na região norte do Brasil e também o cultivo da soja. Então são essas as causas para o desmatamento da floresta amazônica ao longo da história. Recentemente, dos anos 90 para cá, é que você tem a ação das madeireiras, a criação de gado e também o cultivo da soja. E agora começou a chover muito aqui, também dando muitos trovões, certo? Então tá aí a destruição do bioma amazônico. Esses 4 mapas, eles mostram a expansão do cultivo da soja no Brasil, começando em 1973. Observe bem que em 1973 a soja era produzida basicamente na região sul. A região sul, uma região pequena, que depois vai passar por um processo também de industrialização, faz com que a soja se expanda um pouco para o sudeste e também vá subindo em direção ao centro-oeste. De maneira que nos anos, final dos anos 80 e também começo dos anos 90, o cultivo da soja já tinha se espalhado, digamos, pelo centro-sul do Brasil e hoje em dia já está na região norte. Então, aquilo que eu disse anteriormente, um dos motivos da destruição da floresta amazônica é o cultivo da soja. E eu quero deixar um nomezinho para você. Esse nome é Mapitoba. Mapitoba nada mais é do que uma área onde a soja está em expansão nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, certo? Ou seja, na região norte, também indo em direção à região nordeste. Então, realmente, o cultivo da soja e também a criação do gado tem devastado a floresta amazônica. Eu vou mostrar aqui algumas fotos que revelam o desmatamento e o descaso com que os governos têm tratado a floresta amazônica. O ano passado, em 2019, teve uma coisa que chamou a atenção do mundo inteiro, que foram as queimadas na Amazônia, né, que ficou conhecido como o Dia do Fogo. Vários agricultores combinaram para um determinado dia tocar fogo na floresta amazônica. E isso é uma coisa que o momento tem sido, infelizmente, muito oportuno para isso acontecer, porque você tem, hoje no Brasil, uma situação na qual se nega a existência de aquecimento global, onde se diz que a presença de floresta é prejudicial. Aliás, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele é um dos que talvez seja o único ministro do mundo que nega o aquecimento global, né? Então, no ano passado, em 2019, vários fazendeiros, seja grandes latifundiários ou pequenos produtores, eles se sentiram muito à vontade para fazer o que ficou conhecido como Dia do Fogo. E aqui eu tenho algumas imagens, algumas recentes e outras não, que mostram as queimadas na Amazônia e também a retirada da madeira, como a gente estava conversando anteriormente. São imagens bem interessantes para você ver. Pessoal, isso não é um vulcão em erupção. Isso é a prática das queimadas na região norte.
mais uma imagem. E uma imagenzinha, né, uma foto mostrando a criação do gado na região norte do Brasil. E uma coisa importante para a gente refletir. Nas últimas décadas, o que tem acontecido é que é popular a floresta amazônica, ela tem sido vista, ela tem sido entendida como dando lucro deitada. Ou seja, para muitos empresários, a destruição da floresta amazônica é alguma coisa muito lucrativa. Quando, na verdade, isso é muita burrice. Porque, veja, se a gente destruir a vegetação, a gente só vai ganhar dinheiro com ela uma vez. Agora, se a gente consegue usar os recursos da floresta com ela em pé, com ela inteira, a gente vai lucrar com ela um maior espaço de tempo e vai lucrar muito mais. Então, ultimamente no Brasil tem tido essa ideia de jerico, essa ideia de burro, no qual a gente vai ganhar dinheiro com a destruição da floresta amazônica. Isso é muito perigoso, porque o regime de chuvas do Brasil quase todo depende da floresta amazônica. Afinal de contas, na floresta amazônica, lá tem uma massa equatorial chamada de MEC, massa equatorial continental. Toda a vegetação da floresta amazônica, ela realiza a chamada evapotranspiração. A floresta amazônica lança muita água na atmosfera. E essa água que é lançada cai sobre várias regiões brasileiras, sem floresta, sem chuva. E o agronegócio, que tem patrocinado muito desse desmatamento, vão ser um dos primeiros que vão sofrer. Então, infelizmente, tem essa ideia de burro hoje no Brasil. De que vamos ganhar dinheiro com a destruição da floresta amazônica. Repito, o inteligente é você ganhar dinheiro com a floresta em pé, utilizando os recursos que ela pode nos oferecer ao longo do tempo. E agora eu vou mostrar umas imagenzinhas sobre o escoamento da madeira na região norte. Olha só, imagens de satélite. O pessoal já tirou aí a vegetação, né? Já desmatou os troncos das árvores. E agora vamos fazer o escoamento dessa madeira. Carvoarias, né? Isso aí, logicamente, vai diminuindo o processo de evapotranspiração que a gente estava conversando anteriormente. E aí, abrindo o espaço para o cultivo da soja. E como estava falando, o escoamento da madeira, né? Feita pelo rio, por incrível que pareça. Os camaradas tiram a vegetação e a madeira eles vão fazendo o escoamento pelos rios. Essa imagem aqui, ela é bem melhor de você perceber. Inclusive tem vídeos que mostram isso que eu estou falando aqui agora. Como eu tinha dito antes, existe fábrica de móveis dentro da floresta amazônica de maneira irregular. E aí uma ironia, na verdade, perguntando, você já comeu a Amazônia hoje? Por que isso? Porque vários dos nossos alimentos, não só a soja e outros, que a gente come de maneira direta ou indireta, vêm da Amazônia.
Boa parte da carne consumida no Brasil vem da Amazônia. Não sei se vocês conhecem, é uma foto de um cantor paraibano chamado de Vital Farias. Ele tem uma música chamada Saga da Amazônia, que eu vou ler um trecho dela aqui para vocês. A música diz o seguinte: era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta, mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'água, as iaras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores, os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores. Aí lá na frente ele diz: no lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro, matapoceiro, só para lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram índio, que matou o grileiro, que matou o poceiro, disse um castanheiro, para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Essa música de Vital Farias, ela é perfeita para mostrar como as relações pela posse da terra na Amazônia são violentas. E quando se fala em violência na